Fala aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Marcelo do canal Plantão Química e agora nós vamos juntos começar a estudar as aplicações de Química para o Enem. Essa é a nossa primeira aula de uma série bem extensa de vídeos que nós vamos fazer. E não é só essa série de vídeos que nós estamos fazendo, nós também estamos fazendo uma série de vídeos com a teoria da Química para o Enem. Deve ter um card aparecendo desse lado aqui do nosso vídeo ou desse outro, não sei ao certo, dá uma olhada aí, tá bom? E a questão é a seguinte, a gente quer te oferecer um curso completo de Química aqui no canal. E a gente dividiu ele assim. Você vai ter um momento de teoria e você vai ter um outro momento de conhecimento, de aplicação prática daquele conhecimento que você viu na teoria. Porque são esses conhecimentos que você precisa começar a mesclar para resolver as questões do Enem. É isso que o Enem quer avaliar. É isso que ele quer ver num candidato que se preparou para aquela prova. Tá bom? Então vamos lá. Na nossa primeira aula teórica, nós falamos de modelos atômicos. E os modelos atômicos são uma série de conhecimentos científicos que eles vão avançando ao longo do tempo. E esse é o principal aspecto que a gente tem que conversar aqui nessa nossa primeira aula. Sobre como que é isso, como é que a ciência, como é que as coisas, os modelos, eles avançam ao longo do tempo. Como que funciona isso? A ciência ela não me dá uma resposta pronta sempre para um problema, e aí como é que ela muda? Bom, a verdade é que a ciência ela não é uma coisa nada mais do que uma série de sistemas e métodos para se tentar chegar a predileções daquilo que é a realidade, de tentar interpretar as leis da natureza para que a gente possa fazer bom uso delas para a nossa vida melhorar. Então, quando a gente começou a estudar modelos atômicos na nossa aula 1, que eu espero que você tenha assistido, ou vá lá depois assistir, que vale muito a pena. Bom, quando a gente estudou nessa aula, nós vimos que a gente começou a pensar em átomo, a gente, quando eu falo a humanidade, antes de Cristo, mais de 2000 anos atrás, com Demócrito. E aquela foi uma ideia que ela se perdeu ao longo do tempo por causa de vários fatores históricos. A gente poderia falar que, bom, Grécia caiu, depois do Império Romano, depois a gente entrou em um período de feudalismo muito grande, até depois chegar no Iluminismo a gente retomar boas práticas, digamos, de desenvolvimento científico, vamos dizer assim. Teve um grande vão intelectual na história da humanidade durante principalmente a Idade Média. Não quer dizer que coisas não foram descobertas. Foram, mas não havia a mesma busca pelo conhecimento como havia antes e como passou a haver depois. São momentos muito diferentes da nossa humanidade. E essa compreensão aqui já começa a ser interessante. A gente começa a entender que teve um período ali de feudalismo no qual a ciência como um todo ela não tinha um fomento. Então o número de invenções, de descobertas, elas são muito pequenas nesse período. Não tem um impacto significativo você pegar e estudar o século X e o século VIII dentro do feudalismo, se você for analisar as condições de vida e tudo mais. A baixa incentivo ao desenvolvimento dessa ciência mostra que por muito tempo as condições de vida humanas, ao longo desse período, sofreu pouquíssima variação. Quer dizer que pouco teve de melhora na qualidade de vida das pessoas. E acho que esse daqui é um primeiro ponto para você entender. A ciência, a química, faz parte das ciências, digamos assim também, né? Elas têm um intuito claro, da gente aprender sobre a natureza para a gente poder melhorar a nossa vida. E a gente começa a ver que nos modelos atômicos, a gente precisa fazer uma leitura sistemática dos dados, das observações, para a gente de fato compreender a natureza. Então quando o Demócrito fez lá a proposta dele de modelo de existência de um átomo, não é nem um modelo atômico, é só a existência de um átomo, ele fez isso através de um experimento mental, ele nem precisava realmente ter cortado a folha, mas foi uma ideia que surgiu. Quando a gente chegou depois no modelo de Dalton, Dalton realmente tinha observado experiências químicas. E essas experiências deram a ele condições de juntar observações. E a partir dessas primeiras observações, ele propôs um modelo de átomo que era consistente com as observações que ele teve. Mas olha só, as observações que Dalton teve, elas eram limitadas. Na época de Dalton, acho que não sequer tinha eletricidade. E aí, como é que ele poderia descobrir o elétron se ainda não tinha experimentos com eletricidade? Não tinha como. Então, a ciência de Dalton era limitada pelas condições da época de Dalton e daquilo que ele tinha de conhecimento até então. Anos depois, com a descoberta de novas coisas e o uso de novas tecnologias, permitiu a Thomson descobrir o elétron. E ele viu que o átomo era mais do que aquilo que Dalton propôs. Então ele começou a ver mais coisas que Dalton não podia ver. E aí ele propõe um novo modelo atômico com essas novas observações, criando um modelo diferente, que fizesse sentido junto a essas observações que ele teve. Mas note só,
quando Thomson fez esse modelo atômico, não se sabia de radioatividade ainda. Então ele não podia fazer um experimento para entender os átomos usando radioatividade. Isso só foi possível depois que Marie Curie descobriu mais sobre a radioatividade. Ela praticamente inventou a radioatividade? Não, ela descobriu e começou a estudar a radioatividade junto com seu marido. E, bom, seguindo nessa linha, em seguida a gente teve Rutherford podendo, então, descobrir mais sobre o átomo devido à existência agora da radioatividade. Ele usou radiação de partículas alfa sobre uma lâmina de ouro. Então, está vendo só? O conhecimento ele vai mudando conforme a gente tem mais tecnologias, mais aplicações para a gente poder olhar para aquele material que a gente quer estudar. Mais adiante, ainda depois de Rutherford, veio Bohr com ainda mais novas observações. A ciência é assim. A ciência ela não vai chegar para você para uma resposta universal para tudo hoje. A ciência te dá respostas para aquilo com base nas observações que ela conseguiu ter até agora. Então, num debate para 2020, né, vamos entrar aqui nas polêmicas. A gente começou 2020 sabendo muito pouco sobre o coronavírus, por exemplo. É verdade. Ao longo de 2020, a cada mês, a cada semana, a cada dia a gente via novidades. Ele é resistente ao ar, ele não é, como é que mata, como é que combate, qual é o tratamento, qual não é. Tudo isso foi sendo feito através de observações. Mas dentro da química, da ciência, tem uma regra que é muito importante. Uma observação científica ela é válida quando ela tem repetibilidade. Quando você é capaz de fazer um experimento em qualquer lugar, desde que mantidas as condições do experimento. Então, se eu digo, por exemplo, que há um medicamento que ele vai ser eficaz contra o coronavírus, eu tenho que provar que ele é eficaz contra o coronavírus dentro de qualquer condição que faça sentido para o experimento. Ele tem que ser eficaz para a pessoa no Brasil, tem que ser eficaz para a pessoa na Europa, tem que ser eficaz para a pessoa no Japão, em todos os lugares do mundo, salvo haja diferenças fisiológicas entre as pessoas. Então, não havendo, tem que ser funcional para todo mundo. Tá bom? A mesma coisa na química, nos modelos atômicos. Todas as observações de modelos atômicos que levaram a novos modelos atômicos, elas, uma vez que foram observadas, elas foram repetidas em diversos laboratórios. E a repetição dos experimentos em diversos laboratórios é justamente o que dá credibilidade para entender realmente aquilo lá que o Dalton descobriu, aquilo lá que o Thomson descobriu, aquilo lá que todos os cientistas descobrem, ela passa por um questionamento dentro do campo da ciência. Todo mundo vai ver lá que a pessoa fez uma coisa que é muito inovadora, disruptiva e nova dentro da ciência. Então todo mundo daquele campo tenta verificar se aquilo realmente acontece. Todo mundo fica curioso e tenta repetir os experimentos, tenta observar se aquilo realmente aconteceu, ou se a pessoa está mentindo ali para fazer uma ficção científica. E esse é uma coisa muito importante, tá bom? A repetibilidade, a capacidade da gente repetir os experimentos e chegar em resultados, se não iguais, pelo menos muito semelhantes e que levem às mesmas conclusões, é fundamental dentro da ciência, tá bom? Então eu quero que você entenda, abra sua mente. A gente vai estudar muito de química, muito de várias matérias, mas é importante que você entenda um pouco também do como a ciência funciona, do como que é esse grande mundo de tentar descobrir como tudo funciona. Tá legal? É um prazer ter você aqui. Eu espero vocês em breve nas nossas próximas aulas. Então não esquece de ativar as notificações, se inscrever no canal. E se você quiser um material para ajudar você a se guiar e compreender ainda mais química ao longo dos seus estudos, na descrição do vídeo você pode entrar em contato comigo e saber mais sobre o curso que nós estamos oferecendo. Tá bom? Nos vemos em breve. Até logo e bons estudos.